Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos de volta para estar com vocês durante os próximos minutos que aqui se seguem diante da presença do Senhor. Onde quer que você se encontre agora, a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso abraço. Deus abençoe e enriqueça a todos com a sua misericórdia. E esperamos que você e a sua família sejam abençoados para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe ricamente. E nós convidamos a todos para continuarem conosco diante do altar de Deus para esse momento de meditação, esse momento de gratidão ao Senhor, cheio de misericórdia, de bondade, de graça e alegria. E o convite para a meditação nesta manhã de segunda-feira, esperamos que a bondade de Deus tenha lhe alcançado durante o final de semana e no início dessa semana. Hoje já é o segundo dia da semana e nós esperamos que a bondade de Deus tenha lhe alcançado, guardado, protegido, abençoado, porquanto o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é fiel. E vamos começar, portanto, a nossa live nesta manhã de segunda-feira para a glória do nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e na eternidade. E voltemos à nossa meditação, do nosso assunto inicial que temos colocado aqui diante de nós todos, que é a fé que foi entregue aos santos. E estamos, dia após dia, observando como é que uma pessoa, uma criatura humana que crê e que vive pela fé, procede, se comporta em meio a todas as situações, na hora da bonança, na hora da alegria, na hora do prazer, na hora da angústia, na hora em que as coisas estão na nossa avaliação acontecendo perfeitamente, na hora em que nós somos chamados para celebrar, na hora que estamos sendo chamados para chorar, para o momento de tristeza, de angústia e perplexidade. Como é que esse homem, essa mulher, se comporta pela fé que recebeu do Salvador nessas situações adversas? E nós estamos meditando sobre a maneira como se comportou Jetro, o sogro de Moisés, que foi visitá-lo no deserto, exatamente em um momento difícil e
na saída de um problema cruciante a quem Deus deu vitória a Moisés naquele momento de aflição e de preocupação. Não havia água, era um lugar deserto, e o Senhor providenciou água saindo de uma rocha. Esse é que é Deus que responde às orações, às petições daqueles que confiam no seu nome e que buscam a sua presença. Depois desta vitória, Moisés recebe a visita do seu sogro, Jetro, ainda naquele lugar, ainda em Refidim, ainda em Meribá, porque é lugar de contenda, pois ali o povo contendeu com Moisés e com o Senhor. Jetro chega não para ver o que é que está acontecendo simplesmente. Jetro chega não para repreender ou censurar a Moisés pelo que estava acontecendo. Jetro era daqueles que não achavam que as situações criadas ou existentes dependiam do comportamento de uma única pessoa. Jetro não achava que Moisés era o responsável por tudo quanto estava acontecendo e que não estava acontecendo de forma adequada. Ele vem, traz um momento de gratidão, de reconhecimento à soberania de Deus, de reconhecimento à graça ministrada pelo Senhor na vida de Moisés e daquele povo, e ele faz isso, ou fez isso, através dos sacrifícios e do holocausto que ofereceu ao Senhor Deus de Israel. Mas houve também um segundo momento proveitoso, edificante, abençoador. Para isso é que as pessoas que vivem, que andam pela fé, existem. Elas não existem a tarefa de quem vive pela fé, de quem anda pela fé, de quem é possuidor da fé, não é chamar a atenção, dar carão, fazer aquele negócio todo, não. É cooperar mesmo, é ajudar, é fortalecer o momento daqueles que estão de dia e de noite afadigados nas lutas, nos combates, nos momentos desconcertantes e desconcertados. E Jetro fez isso. Adora, sacrifica, oferece holocaustos e também oferece sugestões acertadas, equilibradas, sugestões que trazem resultados enriquecedores, resultados abençoadores.
E você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando essa live agora, deve perceber que a maneira como Jétro se dirige a Moisés não é uma maneira na relação de superior e inferior. Jétro não estava ali como superior ou inferior. Era o sogro de Moisés. Na questão social, familiar, Jétro assumia uma posição que chamava a atenção de quem tivesse contato com aquele momento. Haveria de pensar que Jétro estava ali como alguém superior a Moisés, pois era o seu sogro. E ele não assume essa posição. E é tão difícil a gente encontrar gente que dispensa esse tipo de apresentação. Mas ele também não estava ali como uma autoridade espiritual, apesar de ser sacerdote. Mas a compreensão de Jétro vai muito além da nossa compreensão dos nossos relacionamentos com Deus e com os nossos irmãos. Ele entende que tinha alguma coisa para oferecer, então vai oferecer. Ele tinha alguma sugestão a dar, então dá a sugestão. Tinha alguma saída para aquele problema cruciante que Moisés estava enfrentando e que ele identificou, então vai oferecer o seu serviço como homem que, além de estar identificado com os movimentos de Moisés, estava identificado também com Deus. Nós teríamos muitas outras vitórias se tivéssemos rodeados de homens e mulheres assim. Ninguém pode dizer uma palavra, dar um testemunho, que já pensa que é estrela, e como estrela tem que brilhar. Seria bom que a gente meditasse nisso e que Deus dispensa o brilho da nossa estrela. Ele dispensa. Sabe o que é que ele não dispensa? E eu não vejo ninguém preocupado com isso. E ele, inclusive, através da sua palavra, manda que a gente faça, é resplandecer como luzeiros no mundo. Ele não nos chamou para brilhar como estrelas. Ele nos chamou para brilhar como luzeiros. Uma luz maior, mas que clareia, que aponta o caminho. As estrelas à noite brilham, brilham, brilham e não passam daquilo. Brilha. E é bonito o brilho delas. E chama a atenção. E quando há uma que brilha mais, chama mais atenção ainda. Como aconteceu com os magos quando viram a estrela que os conduziu a Belém até a manjedoura onde estava o recém-nascido filho de Davi. Mas Deus nos chama, Ele quer que sejamos como luzeiros no mundo que identifica ao preço do sacrifício, da renúncia e da aproximação
a sua graça misericordiosa, ele quer que nós sejamos como luzeiros, iluminando, resplandecendo no mundo, para apontar o caminho aos pecadores. Jetro tinha essa compreensão. Então ele está num contexto que não era o contexto dele. O povo dele era outro povo. O simples fato de ser sogro de Moisés não lhe dava direitos de chegar e, olha, eu conheço, eu sou mais velho do que Moisés e, portanto, eu vou dar aqui umas instruções, orientações para a gente chegar ao final dessa caminhada. Porque também a caminhada, naquele ponto, ainda teria que durar aproximadamente 40 anos. Tinham começado ali, há pouco tempo. E Jetro veio com a sua compreensão de uma pessoa amadurecida e pronta para servir. Pronta para servir. Não foi para ser servido, nem para chamar a atenção. Ele não era estrela, ele era luzeiro. Ele poderia, como aconteceu, se tornar uma referência. E é tanto que hoje nós estamos aqui conversando sobre a sua atitude bendita, benigna, construtiva, abençoadora. Moisés podia fazer tudo no mundo naquele momento, menos rejeitar os conselhos de Jetro. Moisés já tinha feito muitas coisas em nome do Senhor, mas não podia naquela hora dispensar aqueles simples conselhos que o seu sogro lhe deu. E aí a gente descobre que o homem e a mulher que vive pela fé tem a capacidade de absorver o que Deus está apontando, seja através de revelação, seja através da nuvem, da coluna de fogo, da voz de um anjo, seja como for. Ele também ouve o conselho de Deus através de conselhos, de sugestões, dicas, como a gente chama. Eu vou dar uma dica. Foi isso que Jetro fez. Moisés, você está muito atarefado e assim vai cansar você e o seu povo. E eu tenho uma sugestão para você. Vou lhe dar uma sugestão e Deus lhe abençoe pelo trabalho que você vai realizar e pelos resultados que você vai alcançar. E às vezes a gente ignora que Deus nos fala através de orientações simples, especialmente quando as pessoas são simples também, especialmente quando as pessoas não representam um status acima do nosso.
Deus está falando. Fala por uma live assim como essa, numa simplicidade, numa conversa, num papo. São dicas, são gotas de orvalho que ele usa para falar conosco. E nós precisamos ter a capacidade de absorver essas orientações, esses conselhos. Mas se eu recebesse a orientação do pastor presidente, o que tem o pastor presidente? Ele pode ser usado por Deus para te orientar, mas ele pode usar gotas de orvalho para te orientar, para te ajudar. Nessa simplicidade, sem atitude chamativa, pode chamar a nossa atenção. Ele resolve nos despertar para a sua glória e para o seu louvor. Você que tem a fé que uma vez foi entregue aos santos, você tem a oportunidade inteira para ouvir os seus conselhos. Amanhã a gente volta para meditar sobre essa situação, porque iremos refletir sobre o conselho de Jetro a Moisés e que rendeu muitos resultados grandiosos, preciosos e abençoadores. Eu lhe convido para amanhã. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração, para a sua família, para todos nós. Eu espero amanhã contar com você. Mas olhe, não saia agora da live, porque a gente vai interceder ao Senhor. Ore comigo. Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua presença e estamos esperando que o Senhor nos envie uma palavra, um conselho, uma orientação, uma sugestão, uma dica, para que continuemos caminhando de forma acertada e abençoada. Queremos nos colocar humildemente diante do Teu altar e o Senhor use a quem tem que usar, através de homens e mulheres que o Senhor tem convocado para essas tarefas. Não estamos, Senhor, certamente o Senhor sabe, precisando de ouvir discursos bonitos, refinados, bem programados, mas esperamos ouvir a Tua voz num conselho, numa palavra, numa orientação, na busca da Tua presença, na busca da Tua graça infinita e maravilhosa. Abençoa os irmãos e as irmãs que estão acompanhando a nossa live. Ajuda-nos, enche-nos do Teu poder, santifica-nos para o Teu serviço santo e soberano. Estende as Tuas mãos sobre este homem, esta mulher, os irmãos e irmãs que neste momento clamam e pedem e buscam e suplicam. Abençoa, Senhor, por causa da Tua bondade e da
tua misericórdia. Tu és o Senhor, Deus soberano, cheio de misericórdia e de bondade. Abençoe os que sofrem, os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os que vão se submeter a cirurgias neste dia, que as mãos dos médicos e enfermeiras e assistentes sejam usadas, abençoadas, dirigidas e orientadas para que a tua glória se manifeste na vida daqueles a quem tu desejas abençoar. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor e a sua graça, a sua misericórdia. Agradecemos a você que esteve conosco, nos dando ânimo para continuar com esse trabalho Gotas de Orvalho. E lembramos que agora, às quintas-feiras, a partir das 6h40, nós estaremos aqui, nesse mesmo lugar, com uma nova apresentação que faremos para você e a sua família e os amigos também. E a gente lhe convida, quinta-feira, às 6h40, compartilhando ideias. Aqui a gente não compartilha ideias, aqui a gente compartilha a palavra, que pode ser ideias também, mas lá no Compartilhando Ideias é que a gente vai trazer informações e orientações sobre o trabalho, as movimentações da igreja. É curtinha também, não demora. Antes das 7 horas a gente termina. Pois bem, então eu lhe convido para quinta-feira, 6h40, Compartilhando Ideias. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Lembre-se, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É desse jeito.